As ações da MAHLE Metal Leve, a Leve 3, dispararam quase 100% somente nesse ano, diante de resultados fabulosos que a empresa teve. Mas, pelo menos nos últimos pregões, a história não foi bem assim. Em apenas um único dia, as ações chegaram a cair mais de 13%. E é justamente por causa disso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo se depois dessa queda tão absurda, enquanto a empresa ainda tem resultados tão bons, se ela é uma grande oportunidade de compra ou não. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club e te convido a assistir esse vídeo até o final. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gosta de conteúdos como esse e posso fazer mais conteúdos exclusivos para você, aumentando ali a rentabilidade da sua carteira, tomando boas decisões. Então vamos embora pro vídeo. A evolução que o grupo MAHLE Metal Leve teve aqui no Brasil é realmente surpreendente. Afinal de contas, se a gente volta antes da pandemia, a empresa, apesar de já ser muito boa desde aquela época, tinha ali um faturamento que já girava entre 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Em questão de pouco tempo, a empresa disparou e hoje tem um faturamento que gira na ordem de 4 bilhões e meio. E isso aconteceu por causa de dois motivos principais. O primeiro deles, a empresa conseguiu ganhar participação de mercado em relação aos seus concorrentes, então ela começou e conseguiu aumentar a sua relevância diante do mercado, como também a empresa foi muito autossuficiente, foi muito esperta em conseguir repassar o aumento de preço para os seus clientes. Afinal de contas, comparando agora o preço das peças de antes da pandemia e o pós-pandemia, realmente tudo subiu. E a empresa ela conseguiu repassar diante da sua marca muito forte, ela conseguiu repassar esse aumento de custo para todo o restante da cadeia. Isso fica ainda mais fácil de visualizar quando a gente pega o preço dos carros. Hoje um carro popular é pelo menos 70 mil reais, gira aqui nessa ordem, enquanto que antes da pandemia o preço do carro popular era muito mais barato. Então agora você pensa que a MAHLE Metal Leve, sendo uma empresa que produz peças de motor e também filtros de ar, agora então vende produtos que estão na composição do carro. Então se o carro subiu de preço, com certeza aquelas peças, equipamentos que são utilizados na produção do carro também ficaram mais caros. Então aqui mostra aqui, né, que a junção de cada uma das peças fez com que o preço do carro ficasse mais caro. Então a MAHLE Metal Leve conseguiu aproveitar aqui dessa conjuntura. Então aqui a gente já entendeu dois fatores que fizeram seus resultados crescerem bastante. Mas além dele, temos outros. Afinal de contas, a empresa atua de duas formas. Ela pode vender os equipamentos que são produzidos por ela para as próprias montadoras e assim vender diretamente para outras empresas, como Volvo, Scania, Mercedes e por aí vai. Como também ela pode vender esses equipamentos para as oficinas, vender para o consumidor final, o cliente final. Então o que a gente entende aí analisando a dinâmica dos últimos anos, é que o preço de tudo subiu, dos carros, dos caminhões, tudo ficou muito mais caro. Então agora pensa que muitas pessoas deixaram de comprar carros, deixaram de comprar caminhões por causa de falta de dinheiro. Só que enquanto isso iria acontecendo, a frota média dos carros e dos caminhões não parava de envelhecer. A frota de carros no Brasil, por exemplo, gira entre 10 e 11 anos, que é uma das maiores frotas, uma das frotas mais velhas ao longo de todos os anos históricos, assim como também a frota de caminhões. Então olha só que curioso, enquanto a empresa tinha mais pressão no que se refere às vendas para as montadoras, porque as montadoras estavam produzindo menos por causa dos carros e caminhões muito mais caros, ou seja, não tinha demanda, as montadoras não iriam produzir. E esse gráfico é nítido. Se a gente pega, por exemplo, a produção de carros leves, né, de carros comerciais, carros de passeio, desde 2011, 12, 13, a produção vem caindo. E agora está muito mais baixo do que era 13 anos atrás. Ou seja, as vendas para os montadores são mais pressionadas. Agora, por outro lado, se esses carros estão ficando mais velhos, eles vão precisar de fazer mais manutenção. E agora você consegue compensar essa pressão que você tem com as montadoras no mercado que vai direto para o consumidor final. Porque peças de motor têm que ser trocadas a determinado período, senão o carro não vai andar mais. Então alguma coisa não é negociável, você tem que trocar aquela peça. Então aqui nesse caso, o que a gente chama de peças de reposição começaram a ter vendas muito melhores. A proporção, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, é que a cada R$1 que a empresa ganhava, faturava, por exemplo, era cerca de 30% a 35% vinha desse mercado de reposição.
hoje ele já ultrapassa a barreira de 40%, de 40 centavos a cada R$ 1 faturado. E por que essa informação é muito importante? Porque ao você vender diretamente para o consumidor final, você está vendendo peças únicas, não dentro de todo um bloco que faz parte do carro, você consegue cobrar preços mais caros. Embora a MAHLE Metal Leve não divulgue separadamente qual é a margem, a lucratividade de cada uma dessas operações, mas a gente entende, fazendo comparações com outras empresas do mesmo setor, que as peças de reposição têm uma margem maior. Então, a partir do momento que a frota começou a se envelhecer, as pessoas começaram a trocar esses equipamentos, a empresa conseguiu vender, porque ela tem poucos concorrentes à sua altura dentro do Brasil, e ainda assim vender uma margem muito interessante. E junto a tudo isso, a empresa ainda passou por algumas rodadas internas, né, de programas, atividades que elas conseguiram desenvolver, ainda no sentido de ganhar margem, de ganhar lucratividade, através de ganhos de eficiência e produtividade. Então a empresa conseguiu melhorar bastante a sua estrutura de faturamento, como também a sua estrutura produtiva. Então se você ganha mais e consegue controlar os seus custos e despesas, a margem da empresa explode. Hoje, por exemplo, a gente vê que o seu ROI gira na casa de 50%. O seu ROIC, que é o seu retorno sobre o patrimônio investido, gira na casa de 25%, 26%, 27%, o que é muito alto. Para a gente ter uma ideia, o lucro líquido da empresa no segundo trimestre desse ano foi 60% maior do que o lucro líquido no segundo trimestre do ano anterior. Então, olha só, resultados realmente muito fortes. E ainda para intensificar tudo isso, a gente viu que desde o começo do ano, a empresa fez distribuição de dividendos extraordinários. Então, não só teria uma distribuição muito boa por causa dos seus resultados muito fortes, como também ela conseguiu distribuir dividendos que estavam represados em uma reserva que ela mantinha, que se refere às atividades de 2022 e uma outra parte em relação às atividades de 2020. Então juntou resultado muito forte, mais dividendos extraordinários, e aí ela distribuiu muitos dividendos para seus acionistas, o que obviamente, né, quem não entende, acha que aquilo vai ser sustentável, tanto as suas atividades, como também essa distribuição de dividendos. Então juntou essas duas coisas, os acionistas adoraram, e aí fizeram as ações explodirem de preço. Só que aí é que tá, se a gente entende então que isso não mais vai se repetir, porque o que já foi no passado já foi distribuído, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que os dividendos não vão ser na mesma proporção igual foi nos últimos 12, nos últimos 18 meses, por exemplo. O segundo ponto é, segundo até mesmo a própria administração da empresa, esse ganho de margem através das peças de reposição que hoje são vendidas são muito cíclicas. Então, se por acaso esse mercado sente ali alguma pressão ou não consegue vender com uma margem muito boa, ou então as peças para os montadores começam a ganhar mais força em detrimento das peças de reposição, enfim, se tem qualquer novo arranjo das vendas, a empresa vai perder lucratividade. Então a gente tem que entender que hoje o resultado da empresa ele é muito forte, mas isso não é algo sustentável para os próximos períodos, porque todo esse mercado é cíclico. E qualquer diferença entre vender peças para reposição ou peças para montadoras vai ter um impacto direto no resultado da empresa. Em terceiro ponto, a empresa tem distribuído tantos dividendos que ela tem basicamente secado toda a sua geração de caixa. Então a empresa ela tem resultados muito fortes, mas ela pega toda essa geração e distribui para os acionistas. Sobra muito pouco para ela reinvestir internamente, reinvestir em novos equipamentos que foram comprados, reinvestir em pesquisa e desenvolvimento para novos produtos que poderiam se tornar novas linhas de faturamento. Então a empresa ela não tem reinvestido nela mesma. Então o que a gente entende é que para os próximos anos ela não vai ter ganhos de volume, ela não vai vender mais. Ela poderia ganhar mais vendendo produtos mais caros, mas a gente também entende que isso é cíclico, então ela não vai conseguir sempre reajustar os preços. Então se ela não pode ganhar mais no aumento do volume e no aumento do preço já está ali chegando talvez ao fim do ciclo, a gente entende que o que hoje está acontecendo não é mais sustentável para os próximos períodos. Então por si só, dividendos podem continuar sendo bons para o próximo ano, para o próximo ano seguinte? Sim, pode continuar muito forte. Inclusive o mercado realmente espera algo desse tipo para a MAHLE Metal Leve. Pegando as projeções, por exemplo, para 2023, né, considerando que o ano total, ele pode girar com dividend yield na casa de 8%, ano que vem pode girar na casa de 10%, isso sim é verdade, mas tem que considerar que isso não vai ser na sua perpetuidade. Então pare de querer comprar alguma ação só porque ela vai distribuir dividendos agora e ele não vai ser capaz de continuar isso na sua perpetuidade. E além disso, não só os dividendos estão ameaçados nessa mesma intensidade, como também o preço da ação pode estar caro e que a gente tem um indicativo muito grande. Afinal de contas, a MAHLE Metal Leve contratou bancos de investimento para estudar follow-on, ou seja, emissão de novas ações
E só acontece isso geralmente ou quando uma empresa quer muito dinheiro e ela precisa captar aquilo a qualquer custo, o que não é o caso da empresa, que ela está muito bem capitalizada, ou quando as ações estão muito caras. E nesse caso, pode ser, inclusive, que tenha venda de ações secundárias, ou seja, algum próprio acionista querendo desfazer das ações da empresa. Ninguém quer vender alguma ação a um preço barato. Então aqui a gente tem um indicativo muito claro que as ações da empresa estão sobrevalorizadas, supervalorizadas. Então, diante disso, eu vejo que hoje os dividendos vão continuar bons, mas vão cair, enquanto que o preço está muito caro. Então, apesar de ser uma empresa muito boa, e eu gosto muito da companhia, mas eu vejo que hoje a margem de segurança para investir na empresa ela não é mais tão atraente. E é por isso eu hoje tenho preferência em outras ações. Então, para você saber quais outras ações eu estou falando e poder receber toda uma recomendação de investimento através de rankings de oportunidade. Ou seja, é só você entrar na plataforma do Simpla Club, abrir o nosso site para você ver quais são todas as ações, fundos imobiliários e ativos no exterior para você investir com total segurança, confiança e simplicidade. Então aqui na descrição desse vídeo você tem acesso ao Simpla Club, onde inclusive você pode testar por 7 dias gratuitos. Chegamos aqui ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre a Mali Metal Leve e que em caso positivo, deixe aqui um like nesse vídeo, porque assim eu sei que você gostou do conteúdo e eu posso produzir mais vídeos como esse. Agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!